deu certo! Olá! Tem hora que Nossa Senhora da conexão não ajuda muito, né? Mas parece que deu certo. Deu certo, tudo bom, querida? Tudo em paz, graças a Deus. Pois é, estava aqui organizando, falei assim que hoje, pela primeira vez, eu estou transmitindo pelo YouTube e pelo Face também. E aí a gente ficou com algumas dúvidas se ia dar certo, se não ia, mas acho que está dando certinho aí por enquanto, gente. Enquanto Que outros bom. convidados não chegam, eu quero só fazer então aquela revisãozinha que eu sempre faço aqui no meu canal, das aulas anteriores. Ontem eu fiz uma live e eu estive aqui conversando com o pessoal sobre a importância da escrita nessa sociedade que nós vivemos. Querendo ou não, nós estamos em uma sociedade que nós chamamos de grafocêntrica. Valoriza-se muito a escrita. E se você consegue escrever bem, se você consegue falar bem, você se sai bem também em diferentes aspectos, em diferentes áreas aí do conhecimento, da sociedade, você galga outros níveis. Inclusive, eu trouxe aqui para compartilhar alguns fragmentos da obra do Ícaro de Carvalho, em que ele fala que uma das coisas que ele vai ensinar para o filho dele é escrever bem. Porque ele acha assim que a partir do momento que a pessoa escreve bem, ela consegue organizar melhor o pensamento, ela consegue fazer cálculos melhores, tá? Ela consegue interpretar melhor, se pronunciar melhor. Tudo isso escrita e oralidade, a linguagem, como ele colocou, que a linguagem é uma ciência, é uma arte, assim como a arquitetura, como a matemática. A partir do momento que você consegue manipular bem a linguagem, você também consegue se destacar entre outras pessoas aí da sociedade. Então, nós estamos aqui já com vários convidados chegando, a Palmira está aí, o Vitor. Eu creio que deva ter também alguns convidados da Cláudia. O Rodrigo acabou de chegar. Gente, seja bem-vindo, cada um de vocês. E se tiver alguma perguntinha para fazer, pode enviar, que nós tentaremos, né, Cláudia, responder. Então, para início de conversa, então, eu sou a professora Sandra Celino, estou falando do Espírito Santo, e essa é a minha convidada linda, maravilhosa, Cláudia Vilela. Cláudia, se apresente para nós, fala um pouquinho de você. Então, quem é a Cláudia? Bom, primeiramente, né, muito obrigada, né? Gratidão por você estar me convidando aqui para a gente partilhar esse espaço para falar de um assunto incrível, que é organização e unindo aos estudos, né? Porque tem tudo a ver. É muito importante a gente aprender a se organizar para que o nosso estudo, né, flua, né? E aí, quem é Sim. Cláudia? Cláudia é uma paraibana retada que mora hoje aqui no Rio Grande do Norte. Eu acho que eu vou colocar o microfone, porque tá dando um pouquinho de microfonia, não tá não? Tá um pouquinho de eco, sim. Então, peraí, aguenta aí uma coisinha. Deixa eu mostrar aqui. Teve alguém que perguntou aí sobre o meu canal. No YouTube também é o mesmo nome aqui do Insta, né? Redação com Sandra Celino. Tá? Então, lá no canal, se você quiser se inscrever, será bem-vindo. Você se inscreva e clique lá no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar algum conteúdo novo relacionado à gramática ou à produção textual. Temos aqui também o Paulo, que chegou, provavelmente convidado da nossa amiga, Paulo Vilela. Temos aqui também a Marta, que está chegando, acenando para nós. Uma boa tarde para todos vocês. Acho que agora a microfonia melhorou, Sim, sim, com certeza. porque estava meio ruinzinho, né? Enfim. Joia. Então, gente, aí, Cláudia Vilela é uma paraibana que hoje mora no Rio Grande do Norte e que é infinitamente apaixonada por organização. Desde sempre que eu gostei muito dessa história aí de organizar, e é através da organização que muitas pessoas dizem que eu sou mágica, outras que eu sou bruxa, porque eu consigo fazer com que as 24 horas rendam bastante. E tudo isso eu só faço porque eu tenho um método, eu tenho um sistema de organização e que me auxilia muito em muitas coisas. Inclusive, me auxiliou muito na época lá que eu era estudante também. Eu não sou do tempo de vocês de Enem, não, né? Minha época era vestibular, mas estudei muito. E com esse pensamento que eu já tinha assim organizado, eu lembro que minhas paredes eram cheias de
de papeizinhos com aquelas dicas, com aqueles pontos-chave, com aquelas fórmulas terríveis de se decorar. Eu só faltava colocar assim no teto também, mas era tudo assim sequenciado do meu estudo, da minha organização, para que eu pudesse, né, entender o que era português, matemática, história e geografia, porque no caso, eu estou falando do meu mundo inteiro do vestibular, né, de todas as matérias. Mas eu sempre fazia focado, né? A matéria de português, que eu sempre fui fã, né? Eu não sou boa de português, sou sua fã, Sandra, porque eu acho incrível quem escreve gramaticalmente bem, né? Correto. Eu não sou muito boa de gramática, mas eu amo escrever, eu gosto muito de me expressar. E talvez tenha sido por isso que, apesar de eu errar um pouco nas concordâncias, mas eu sempre tive um texto organizado. Então, acabava que eu conseguia me sair bem. Legal. Gente, a Cláudia, ela tem ela já colocou aí o canal Desbagunçando Tudo. E eu acho interessante que ela consegue envolver toda a família nesse processo, né, Cláudia? Eu fico, gente, como ela consegue? Filho tem adolescente, tem uma menina, não é isso? E tem o Mauro, seu esposo. Mauro, que ela consegue envolver todos aí nesse processo de organização. E nessa quarentena, como você está se virando aí, Cláudia? Olha, eu confesso que, inclusive, hoje nós estamos aqui de ressaca. Porque ontem nós inventamos de fazer um cine pijama. E esse cine pijama, acabou que a gente foi dormir mais de 1h da manhã. Porque foi um kikiki, uma gargalhada, uma brincadeira. As crianças não queriam dormir. A gente transferiu todos os colchões para a sala, acampou na sala. E aí, haja comelança, né, para variar. Sim. Assistimos 2 filmes, assistimos Bad Boys e As Panteras, e aí haja confusão, né? Na cabeça. E aí esses meninos hajam rir, hajam conversa. E hoje acordou e eles continuaram naquela fusarca. A minha filha, ela é ginasta, ela faz ginasta. E bailarina, ela tá aqui. Adora Oi, uma live. Ela inventou de pedir pra gente fazer o tal do rolamento. Gente, eu tô com uma dor no pescoço. Só Jesus, né? Eu já não sou mais nova. Mas, enfim, como que faz? Para essa organização, ela acontecer assim com todo mundo, você tem que envolver. Não tem outra maneira. Inclusive, assim, se você quer se organizar, a dona de casa em si, ela não vai conseguir se organizar se ela não tiver parcerias. Não adianta eu dizer aqui para você, você vai implantar e você vai fazer, você vai continuar sendo escrava, vai continuar se cansando e ficando estressada, gritando, porque você perde a compostura. É terrível você fazer tudo sozinha. Aí as 24 horas não dão, você não consegue dar conta de tudo. Como que você vai conseguir dar conta dessas 24 horas e fazer ela se multiplicar? Se você tiver parceria. Mas, para a gente fazer essa parceria, a gente não pode impor. Então, você tem que fazer um jeitinho mágico de envolver, de encantar, de fazer como se fosse uma brincadeira. E aí funciona. Sim. Você falando aí, eu estava aqui lembrando de uma conversa que nós tivemos recentemente. Eu gostaria que você falasse pra gente, Cláudia, você lembra que eu morri de rir de um... Não ditado, é uma expressão. Uma expressão. Sempre quando eu vou explicar para os meus alunos variação linguística, a gente sempre tem algumas expressões regionais, né, regionalista. Aí a gente pega lá do gaúcho, tchê, do baiano, mainha. E teve uma expressão que você utilizou que eu ri bastante, achei muito interessante, porque eu nunca tinha escutado essa expressão. Como que é mesmo? Relacionada ao calor. Como foi que você se referiu? O calango, né? Assim? Isso. Do bucho. Do calango. Mossoró é uma cidade extremamente quente. Inclusive, dizem que quem vai para o inferno passa um estágio aqui. Porque você já chega lá acostumado. E aí, aqui é tão quente, mas tão quente, que até calango anda de skate na parede para não queimar o bucho. Alguém sabe o que é bucho? Aqui eu acho que o povo deve saber o que é bucho. Então, bucho, assim, olha, eu nunca tinha...
Eu nunca tinha escutado essa expressão. O calango anda de skate na parede para não queimar o Para não bucho. queimar o bucho. Muito legal. Então, assim, isso mostra essa riqueza vocabular que nós temos nas diferentes regiões aí do nosso país, na é verdade. Eu achei muito interessante. Eu falei que eu vou anotar para quando eu estiver trabalhando esse conteúdo com os meus alunos, eu apresentar para eles essa frase, que eu achei muito legal. Principalmente Vou porque ficar muito feliz. a linguagem, não é? Ela tem esse lado denotativo e conotativo. E nesse caso aí, uma linguagem conotativa muito interessante para falar que realmente está muito quente. Olha que reforço linguístico que nós somos capazes de usar para que o outro entenda que, na verdade, lá está fazendo Está calor muito quente. demais, não é? Então, olha só, vamos entrar aqui no nosso papo, né, de hoje, que é sobre a questão de organização para o estudo. Eu fiz algumas perguntinhas aqui, Cláudia. Você até começou a falar. Igual, organizar é fácil, Cláudia. Independente da questão, seja de casa, seja para estudo, é fácil se organizar? Eu vou falar por mim. Eu acho que essa é uma pergunta bem complexa, porque ela é bem individual. Eu acho fácil. Sim. Organizar é extremamente fácil. É você organizar a ideia do que vai, do que fica e decidir um lugar para ele. É fácil. Isso não é difícil. Agora, o difícil é o tal do manter. Se Tá. você não for comprometido, não se interessar, você vai viver igual um cachorro, correndo atrás do rabo. Vai continuar sempre à procura. Então, você tem que se comprometer, você tem que organizar de uma forma que você consiga visualizar tudo fácil, mas você tem que se comprometer também de todas as vezes voltar a coisa para o lugar. Pois é, eu falo que eu sei que eu não sou uma pessoa organizada. Eu tenho até uma irmã que ela fala o seguinte, que o meu problema é que eu tiro as coisas do lugar e não volto. E engraçado que na minha vida profissional, assim, os meus alunos sempre falam, Sandra, você é muito organizada. É difícil te enrolar, professor. Os alunos têm esse hábito de falar assim, é difícil enrolar. A Sandra que ela lembra de tudo, ela tem tudo anotado, ela sabe quem fez, quem não fez, quem faltou, quem não faltou. Mas dentro de casa eu tenho essa dificuldade. Às vezes tiro uma coisa do lugar e E não difícil volta. voltar para o lugar. Mas como você falou, é muito pessoal, né? Vai depender da Mas é porque pessoa. você não quer. No dia que você quiser, você vai ver que funciona, porque você é organizado. Uhum. Pois é. É, aproveitando aí esse seu gancho, deixa eu dar um exemplo de um médico. Esse ano, o ano passado, final do ano passado, eu fiz uma cirurgia, eu tirei a vesícula. E o Sim. médico que me atendeu, ele era bem engraçado, um senhor já. E aí, quando ele falou, perguntou o que eu fazia, eu disse que eu era personal organizer, que eu ensinava as pessoas a se organizar. Eu odeio organização. Mas eu vou contar uma história para você. Eu sou médico e sou cirurgião. E você sabe que numa sala de cirurgia, o médico tem que ter todo um cronograma, uma organização orquestrada para que seja tudo bem sucedido. E ele também é professor, né, de medicina. E ele disse que é extremamente organizado. Tanto que a esposa dele, quando eles estudavam, ou não, ele era já professor e ela também era professora e tinha uns alunos. E ela já estava de olho nele. Então, ela pediu para levar os alunos dela numa aula dele para assistir um, um contexto dele. E Sim. foi lá e ela ficou encantada. Ela conhecia ele fora de estudo, né? Fora de trabalho. E ele era daquele de andar com a camisa de fora, sapato com cadastro desamarrado. E ele disse que fez questão de assistir uma aula dele, porque queria saber, ela disse que tinha curiosidade de saber como ele ministrava uma aula, uma pessoa tão bagunçada daquele jeito. Ele era também aparentemente bagunçado. Sim. E aí ela saiu de lá encantada. E aí depois ela fez, Jansen, como pode? Você é bipolar? Porque você é uma pessoa na rua e você no seu trabalho é outra. Aí ele disse, o que você disse, não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu, pessoa, sou uma. Eu, profissional, sou outra. No meu profissionalismo, tudo tem que estar no seu lugar, senão eu me perco. E é bem assim mesmo na organização. Do lá também, quando a gente não tem as coisas no local e você não
tem aquela responsabilidade com aquilo, você se perde e aí você perde muito tempo. Então, para ganhar tempo, a gente precisa de organização, não é isso? E Isso aí, mesmo. vamos lá, Claudinha. Então, o que que você trouxe assim para orientar essa galera? Tem alguns jovens ou alguns pais que estão nos assistindo, né? Que têm filhos, todo mundo dentro de casa agora, precisando se organizar. E como que é essa questão do ambiente? Como que tem que estar o ambiente para que a gente consiga produzir melhor? É real essa fala? Eu até tinha te questionado. Se o ambiente, se o exterior está organizado, significa que o interior também vai andar melhor? Como que funciona isso? Você que já estuda essa Ai, área aí. nossa, olha, tem tudo a ver. Quando a gente começa a organizar, a gente começa pegando a caneta que está ali em qualquer lugar e denominando uma casinha para ela, né? Um Sim. porta-canetas. E aí, a partir desse momento que você começa a encontrar a casinha de cada objeto, sem você perceber, a sua mente, suas ideias, sua fala começa a fluir diferente. Começa a se organizar também. Então, é um processo que realmente começa no externo, mas o benefício interno que lhe traz é uma transformação gigantesca. Falando do ambiente, essa semana, o meu filho, né, o Paulo José, que inclusive depois eu vou até falar aqui de uma live sua, que ele fez uma observaçãozinha, ele tem acompanhado também. Ele Que tem 12 legal. anos, faz o 7º ano, é Olha. extremamente inteligente, mas é extremamente acomodado. Para não dizer aquela outra Uhum. palavra feia, né? Ele é muito inteligente. Ele assiste apenas a aula. Se ele prestar atenção na aula, ele realmente aprende. Se você perguntar a Uhum. ele daqui a um ano, ele vai reproduzir o que você disse. Exatamente como Legal. você disse. Eu gostaria de ter, assim, 10% da inteligência dele. Mas, enfim, é uma criança, né, que está mudando, está virando adolescente e sempre gostou muito de brinquedos. Achei bem legal, porque justamente essa semana ele me fez o pedido da gente repaginar o quarto dele, melhorar a situação para que os estudos dele fluam melhor. E, ó, Ó, não sei se dá para vocês verem, mas a gente deu uma os livros. organizada aqui. Porque Sim. na organização a gente vai sempre estar fazendo ajustes de acordo com as fases, com os seus gostos. Aqui nessa parte de cima estão os livros. Ele gosta muito de ler. Ultimamente Aham. anda meio assim, mas ele gosta de Park Jackson, Harry Potter. Esses livros todos ele já leu todos. Inclusive ele disse Legal. para mim que está cansado porque já leu mais de 3 vezes. Ele lê numa velocidade recorde. Às vezes eu até duvido. Se você não leu esse livro, li, mamãe. Eu disse, então me conte a história. Não é que o danado. Enquanto eu passo um ano para ler um livro, no máximo 2, ele lê um livro às vezes em um dia. Que legal. Pronto. E aí, tá lá em cima, né? Os livros que ele ainda relê, né? Que tem aí Sim. Diário de Banana, Harry Potter, Park Jackson e outros que eu não me lembro o nome. E aqui são os livros que estão do ano corrente, né? Então, Sim. e aqui embaixo, que é a parte da escrivaninha, isso aqui, gente, era um sangangu. Outra palavra nossa, viu? Era um Sangangu. ninho. Sangangu. Era um sangangu. Você não sabia quem era quem. Era copo, era squeeze, era garrafa, era caneta, era não sei o quê. E agora com essa nova realidade, deixa eu mostrar aqui como é que ficou. Ficou Ó, clean, que ó. legal. Essa parte aqui ficou somente o note dele, as Uhum. canetinhas e o espaço aqui para ele botar os cadernos. Pega o livro aqui quando a professora pega, porque as aulas agora online, né? Então ele Sim, realmente sim. começou a sentir essa necessidade de se concentrar melhor e de ter mais agilidade e facilidade na hora de pegar o livro tal, o caderno tal. Então ele chegou e disse, mamãe, tá muito ruim assim. Realmente, vamos organizar isso? Vamos. Mas aí, o que é extremamente importante nessa hora é você fazer com a pessoa. E por isso que para Uhum. essa criançada aí, que estão entre já é adolescente, seus 13, 16 anos, mais que isso, o ideal mesmo é que você mesmo faça. Porque você é quem sabe o que você vai acessar mais vezes, o que você acessa menos, para você poder criar
essa lógica na sua cabeça, nessa sua rotina, para que fique bem prático, né? Que você não perca tempo. Aqui você está vendo que ele não perde tempo. Tudo que a Sim. professora pedir, tá tudo aqui na mão dele, ele não precisa dessa parte por aqui, ele só faz se levantar e puxar e tá tudo ali na mão dele. Então, isso faz com que ele se organize também mentalmente e abra espaço para entrar as novas informações. Legal. Eu costumo dizer que quando as coisas estão muito bagunçadas também para estudar, porque eu ando estudando muito, é como se o que você está ouvindo ou escrevendo você não consegue absorver, não entra na sua cabeça, porque é como se você estivesse dividindo aquele espaço com aquelas outras coisas que estão ali tumultuadas. Então, quando você limpa, quando você organiza, quando está cada um no seu cantinho, você tem mais espaço mental para que entre essas novas informações. Legal. No caso, vamos supor que nós tenhamos aqui, você já deu uma dica, que é a criança estar junto, o adolescente estar junto. Vamos supor que nós estejamos falando aqui com um jovem de 20 anos, mas que é todo desorganizado e que não sabe nem por onde começar. Que dica que você dá para esse jovem começar a se organizar? De que forma? Já que o Enem está ainda naquela... Será que vai mudar a data ou não? Mas uma coisa é certa, vai acontecer, não sabemos quando. Então, o aluno, querendo ou não, ele tem de estar preparado aí, estudando. E esse jovem que, né, esse tempo todo dentro de casa, sem sair, que já está estressado, agoniado, tem até preguiça de sair da cama, tem alguns que são desse jeito, né? Vão dormir meia-noite, uma hora. Às vezes, eu ultimamente tenho dormido tarde resolvendo algumas questões. Às vezes, 2 da manhã tem aluno meu lá, oi tia, eu falei, vai dormir. Eu fico falando, vai dormir, fulano, tá muito tarde. Olha só, 2 da manhã ele está acordado e passa o dia dormindo. E aí eu fico imaginando como que está a organização desse jovem, tanto na questão de quarto, na questão de tempo, quais as dicas então que você dá para essa galera que está aí dentro de casa, nessa faixa etária aí dos 18 a 9 anos, a galera que tem muito material sobre a mesa. Você no começo, quando você estudava, você usava post-it, né? Usava bastante. Então, para essa galera ainda que sabe que precisa estudar, mas está vendo que o Enem já está se aproximando, o tempo está passando. Então, aquelas dicas assim bem práticas. Como que você, por onde começar? Meu quarto é uma bagunça. O que eu faço primeiro? Primeira coisa que ele vai ver é o que mais dói. Quando você está vivendo uma situação de tumulto, tem um canto, uma coisa, mesmo no seu quarto, que mais dói. O que vai mais lhe doer? É a sua cama cheia de roupa? É os sapatos espalhados? São os livros misturados, que provavelmente vai estar livro de português com matemática, com geografia e história. Então, assim, aonde dói mais é o primeiro passo. Você vai dizer, não, hoje vou arrumar isso. Se for os sapatos, é muito fácil. Junta tudo e coloca num lugar determinado. Aqui, para o meu adolescente, resolvi com um puff sem tampa. Sabe uns puffs que você compra, que eles são desmontáveis, viram um quadrado, e você tampa ou não? Sim. Pronto. Meu filho tem um gavetão dos sapatos, mas ele tem que abrir e guardar os sapatos num rack. Então, os jovens, em geral, eles têm preguiça, né? A verdade é essa, a palavra é essa. Não vou mascarar, é preguiça. Sim. Então, esse meu filho, pelo amor de Deus, não tem jeito. Você entra dentro do quarto, tropeçando em gato, no caso aqui, em sapato, não sei o quê. Sabe, mamãe? Aí, se a gente colocasse aqui um baú, um cesto, um negócio, funciona? Funciona. Ah, vai funcionar, porque eu vou chegar aqui e vou só jogar o negócio dentro do negócio. Nem tampa tem, né? Então, ele só faz arremessar o sapato dentro deste baú, ou que fosse um cesto, o que fosse. Então, eu não tenho mais problema com isso. Para quem está estudando, eu tenho certeza que deve estar assim, cheio de papelzinho, cheio de livros, de canetas e de não sei de quê. Então, a dica é que esse deve ser um ponto que tem que estar organizado para que você não pode mais perder tempo, né? Já está aí em cima, então olhe com muito carinho e imagine, antes de começar a organizar, você tem que imaginar como você queria. Então, desenhe na sua mente. Oi, Gildeone, seja bem-vindo. Imagine na sua mente como você gostaria que fosse esse processo. E aí você tem que aprender a
categorizar essas coisas. Então, separa os livros, tudo que for de conteúdo de redação, de português, de matemática, de história, de geografia, vai fazendo montinhos dele e vai deixando de um jeito que você consiga acessar isso fácil. E a melhor forma é você realmente não misturar. No caso, para quem está estudando muita coisa, crie pastinhas com cada coisa. E ainda sou muito moda antiga, né? Eu digo muito que eu sou muito raiz, eu gosto de coisas do tempo de 12. Então, os post-its ainda são muito importantes, principalmente para você estar separando e fazendo os tópicos do que você tem que estudar. Crie cronogramas. Cronogramas super ajudam a nossa vida. Se todo dia você tiver um cronograma do que você tem que fazer, que estudar, você vai ver que você vai ganhar tempo, vai produzir muito mais. E lá na frente você vai ver que realmente você ganhou com tudo isso. Com todo esse mecanismo que você vai criando. Aí para o jovenzinho aí dos 20 aos 28 anos, é ele que tem que ter a consciência realmente e ele que tem que sentir essa necessidade. Agora, assim, um conselho que eu dou, eu sei que é muito complicado. Tem muitas pessoas, inclusive eu sou assim, eu produzo muito mais à noite. Na madrugada, então, a minha mente, ela trabalha muito mais, eu tenho muito mais ideias. Eu gosto de trabalhar, mas tem esse outro grande problema, que você fica até madrugada e você não consegue acordar cedo. E aí o seu dia não rende, parece que o dia acaba quando você se acordou e o dia já acabou. Então, Sim. a gente tem meio que uma sensação de que não está produzindo o tanto que deveria. Então, tenta ajustar aí esse horário, tenta reduzir aí 1 hora dessa madrugada, para que você acorde no outro dia cedo. Aí, para você mudar, você vai ter que você brigar com você mesmo e você começar a se acostumar a acordar um pouco mais cedo. O seu ambiente de estudo, ele tem que ser realmente especial. Você tem que fazer daquele lugar um lugar especial, agradável, arejado, ventilado, para que você se sinta bem, para que você realmente consiga absorver todo o conteúdo que você está ali disposto a aprender. Aí você falou da questão do ambiente tem que ser agradável, você tem de estar bem. E agora, nessa quarentena, família toda dentro de casa. Assim, vamos supor que você quer estudar, mas o barulho, a conversa não dá. Como fazer? Tem alguma dica para essa aí? Às vezes ainda não é nem só da sua família, né? Das famílias, assim, Isso. do lado direito, do lado esquerdo, né? Talvez em cima. Embaixo, gente, Aí, olha, nessa hora, não existe coisa melhor hoje do que as aulas online. Por incrível que pareça, porque você espeta o fone de ouvido, fecha o seu quarto, caso tenha, e tenta se focar naquilo lá, porque realmente, né, nessa época, tá complicado. Tá complicado porque tem gente que mora num lugar bem harmonioso, mas tem gente que também está numa casa que a casa não é muito grande, né? Que tem irmãos menores, que eles brincam, que eles fazem barulho. E estudo, ou você adquire a habilidade de fazer 2 ou mais coisas ao mesmo tempo, inclusive se concentrar, ou você vai ter que realmente tentar criar Você vai ter que aprender a se desconectar dos barulhos externos. É possível? Não Eu é lembro fácil, que não. Não vou dizer para você que não é, não, mas é. Se você eu tiver lembro que assim eu aquela. não, eu lembro quando assim, eu sempre fui de ler muito também. Eu lia no caminho para a escola, eu lia dentro de ônibus. Quando eu já tinha me formado como professora na sala, sabe, professor quando se reúne na hora do recreio, é uma blá, 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 blá. Não sei se você já entrou em uma sala de professores na hora do recreio, é muita conversa. E eu, às vezes, estava ali, todo mundo conversando e eu lendo. E os colegas falaram, Sandra, como você consegue? Falei assim, é prática. Porque eu leio em qualquer ambiente. Pode estar caindo, né, desabando, mas eu consigo me concentrar. Então, essa questão de ter foco vai de cada um, mas é possível. Não é assim? Possível. É Se possível você se concentrar. treinar,
Se você treinar, você se dedicar, você consegue. Não é fácil, gente. Não vou dizer que não é o normal. É uma exceção. Mas acontece sim. E nesse momento agora que a gente está vivendo, vão ter pessoas e situações que, infelizmente, você não vai ter jeito. Se você mora numa casa pequena ou mora num apartamento onde tem muita gente, que está todo mundo em casa, vai ter. Quem tem criança, olha, eu tenho 2 crianças e tem dia que eu não vou mentir para vocês, não, me estresse, porque eles gritam, acham graça, judeia dos gatos, que aqui tem bicho, e aquela algazarra o dia inteiro. E aí tem hora que você tá cansado também mentalmente. Uhum. E aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter paciência. Começa contando até 10. Aí, se 10 não der certo, você conta até 50, 100, conta carneirinho, alguma coisa. E aprende a começar a desenvolver a sua mente. Olha, tem que aprender a se desligar e a entrar. Imagina onde você gostaria de estar. Naquele campo, todo verdinho, com passarinhos cantando e você suavemente lendo o seu livro, sua matéria. É simples assim. E eu tô me organizando da seguinte forma, Cláudia, que eu tô com muitas coisas, né? E eu só tô conseguindo produzir depois das 11, porque é a hora que todo mundo tá assim, mais calmo, cada um no seu canto, né? E eu consigo produzir depois das 11, e aí eu vou até as 2, às vezes até as 3, para dar conta daquilo que eu tô fazendo. Mas assim, para quem não tem essa possibilidade, é isso aí. É a dica que é, Cláudia, você precisa ir se adequando, né? Se adaptar com essa situação. Ninguém esperava ficarmos dentro de casa tanto tempo, não é assim? Toda a família reunida. Ninguém esperava isso. Então, é uma nova possibilidade, é uma nova realidade que nós estamos tendo de nos adaptar, né? Sim? E aí, nessa questão de estudos, como você falou, aulas online. Tem muitas aulas online. Aula de português, trocentas, vamos assim dizer, usa esse termo. Aula de matemática, muito mais. E aí, e principalmente aquele aluno que é ansioso, ele tem muita dificuldade na organização, porque ele acha que ele tem de pegar muita coisa ao mesmo tempo, né? Assim? Então, o que tem de fazer? É o que a Cláudia que falou. Você tem de ter um cronograma. Já que você está em casa, né, assim, pegue um calendário. Você tem algum pronto, Cláudia, assim, pode disponibilizar depois para a gente que possa colocar tarefas disso? Não sei, como vocês, organizadores, tem alguns que vocês preenchem? Eu tenho um planner que eu uso com os meus filhos e que pode ser adaptado, sim. Eu vou adaptar ele para os maiorzinhos e vou mandar para você disponibilizar para os seus alunos. O que faz de manhã, o que faz de tarde, o que faz de noite, porque ajuda bastante. E aí, assim, é necessário ter essa organização. Eu tiro por aqueles alunos que farão medicina, um exemplo, né? Tem muito aluno que quer pleitear uma vaga em curso de medicina e o estudo é muito pesado. Às vezes, questão de humanas, de exatas, é muito complicado. E aí ele fica química, física, biologia, o que eu estudo? Então, é preciso ter um planejamento. E o que nós... que eu ouço os meus colegas, né, dessas áreas instruindo para os meus alunos. Você tem de ter uma organização ao ponto de saber quais são as questões fáceis, questões médias e as questões difíceis. E aí você começa pelas fáceis, aprendeu? Pronto. Vai para a média, cansou? Não, vou deixar. Essa aqui eu já sei que errei uma ou duas, vou deixar, vou fazer agora uma difícil. E cada dia você faz esse planejamento e começa a fazer simulados também, que hoje a gente encontra muitos simulados online, né? Muitas questões, muitas atividades online. Então, começa a fazer as atividades e confira o gabarito e qual você errou. Então, aquela que você errou é nessa que você tem de trabalhar. Mas sim, porque é a que você acertou, porque você já tem a competência. Inclusive, eu até trabalhei aqui numa live falando da diferença de competência e de habilidade. Então, aquela que você errou é nessa que você tem de focar. E aí, muitos alunos, eles pensam erroneamente assim, eu sou bom nessa disciplina, então eu vou estudar bastante essa disciplina para não errar nenhuma lá. Não, mas você está errado. Se essa você é bom, já sabe que vai conseguir uma média legal, passe a trabalhar naquelas que você ainda vê que tem dificuldade, né? Assim, e nada melhor do que um planejamento, porque você precisa se organizar. Não, hoje eu vou estudar a disciplina tal, amanhã a disciplina tal. Então, começou a estudar essas disciplinas. Qual é o conteúdo que você verificou que está com mais dificuldade? Então, tudo isso é interessante ter anotado, não é verdade, Cláudia?
ter, Com certeza. ter anotado para você depois trabalhar em cima dessas questões. Porque aí sim, se você está aqui online, eu só tenho um gabarito, não tem como tirar uma dúvida com o professor. Hoje nós sabemos que a nossa realidade está, pelo menos eu como professora aqui do Instituto Federal, já veio para nós a informação de que daqui a um dia vamos precisar fazer essas aulas remotas, que ainda não estamos fazendo, só estamos dando atividades. Mas vamos ter de ter esse contato com o aluno. Então, para você que está nesse período aí em casa, provavelmente, se você é um aluno organizado, você já estudou vários conteúdos, verificou que alguma coisa você não assimilou, quando tiver o contato com o professor, leve essa dificuldade. Para tirar a dúvida. Né? Assim, vai ser muito mais fácil. E assim, tem conteúdos, por exemplo, que já foi lecionado e o aluno fica voltando, remoendo. Não, já passou, já viu, já tirou uma média legal, passe para um mais complicado, mas sempre alternando entre fácil, entre médio, entre complicado, para que também não se sinta mal. Fala assim, poxa, eu vou trabalhar só com questões difíceis. E eu vejo que eu não estou acertando nenhum, isso também a moral às vezes vai lá embaixo, né? Mas então você alterne entre média, entre fácil, entre difícil, nessa sua agenda e nas disciplinas que você sabe também. Olha, isso é questão de organização. Qual é o curso que você já sabe que você vai pleitear essa vaga? Qual é a disciplina de peso maior? Então, tudo isso, o aluno, ele, nesse período agora de quarentena, ele tem essa possibilidade de ir trabalhando isso, não é? Se tem contato com o professor, converse com o professor da área, da disciplina. O professor, eu já verifiquei, já estudei 2 ou 3 Enems aí, que essa disciplina aqui se repete com muita frequência. Senhor, qual a bibliografia que o senhor pode sugerir? Então, são formas de você se organizar para não ser surpreendido. Assim, então, você precisa ter em mente o que você quer, precisa ter o hábito de anotar. E no meu caso, redação do Enem. Eu não trabalho, aqui no meu canal não dispus assim, de tempo para a gente estar conversando sobre as questões objetivas da minha área, códigos e linguagens. Eu estou focando mais na parte de redação. Então, na redação, o que o aluno tem de fazer? Eu sugiro sempre uma redação por semana. E detalhe, essa é uma redação por semana, sempre é bom ter alguém para corrigir. E quando você observar, quando você identificar os erros, o que você vai fazer? Anotar, se foi um erro de sintaxe, um erro de semântica, um erro de coesão, para que você melhore esses aspectos. Então, se você tem isso anotado, se você visualiza, é muito mais fácil, não é assim, Cláudia? O Paulo José, ele falou uma live, eu acho que 2 ou 3 passadas, que você falou sobre o pensamento perfeccionista do aluno. Ah, tá. Então, assim, ele ficou bem assim, ele disse, mamãe, isso acontece comigo. Porque às vezes o aluno é muito perfeccionista na escrita, né? Para fazer uma redação, e aí ele fica tão focado naquela história de que tem que ter. E ele esquece que ele tem que estar trabalhando aquilo para uma pessoa externa, né? Para um leitor. E aí ele acaba errando nessa partezinha aí, né? Da sintaxe, de não sei do que. Eu fiquei encantada assim com ele. Ele chegou para mim e disse, mamãe, olha, muito bem colocado o que a professora Sandra disse. Eu me senti ali fazendo uma redação com o que ela falou, porque ele lê muito, ele é muito inteligente, mas ele não escreve muito bem. Aí, às vezes, também ele fica muito ligado a alguma coisa e acaba que não sai exatamente como tinha que ser. Porque eu não sei se eu estou fazendo errado, Sandra, mas eu, desde cedo, que eu gosto de fazer eles fazerem cópias. E eu tento incentivá-los a aprender a fazer resumos. Ler aquela história e fazer um resumo daquilo lá que ele leu, como se fosse uma redação. Errado não, está certo. Tem 8 anos e ele tem 12, e eu gosto de fazer isso com eles. Às vezes eles têm preguiça. Eu digo, não, tem que fazer sim, porque eu acho que vai organizando a ideia, né? A mente, o que você leu, e para você colocar, para eu ler, para ver se eu estou entendendo o que ele quis expressar. E quando você lê uma obra, tem aquela questão de ler só por prazer, sem a preocupação de ter uma cobrança para resumo. Mas quando você lê sabendo que você vai ter de explicar isso para o outro, a leitura já é diferente. Você vai se deter, se ater em certos aspectos que talvez se você estiver só lendo ali aquela leitura dinâmica, você não iria se atentar. Porque você já vai ler pensando, ó, isso aqui eu posso colocar no meu resumo. Então você já lê com esse pensamento.
Ó, o Vinícius Gama tá aqui. Oi, Vinícius, tudo bom? Neide. Entraram aí várias pessoinhas dando oi. Sejam bem-vindas à nossa live. Então, nós estamos falando aqui de organização. Como que um ambiente organizado também ajuda na organização das ideias, na organização do pensamento. E você, acima, para você, eu tive uma live aqui recente que eu falei. Vinícius, ô Cláudio, esse cara aí, vou falar assim, cara, esse jovem, ele passou, acho que é ele mesmo, 3 federais, não é isso, Vinícius? Fala pra mim se é você mesmo, que tem muitos Vinícius na Ai, minha que lista de chique, alunos, né? gente. O Vinícius passou em 3 federais, foi isso? E foi meu aluno de redação, tá? Eu acho que fez uma. Eu tenho até um depoimento do Vinícius lá no meu Insta, em que ele falou assim, da importância de ter um professor para orientar, para pontuar, né? Sim, Vinícius. Então, às vezes, o aluno ele sabe que ele precisa melhorar, mas tem que ter aquela ajuda de alguém para sinalizar, né? Fica complicado. Então, é importante sempre ter esse feedback aí. Então, E vamos parece que sintetizar. Ah, quando vale. vocês, professores, falam, a gente como aluno, parece que, sabe assim, não, porque tipo assim, funciona melhor, parece que liga a chavinha, né? Ah, era isso que Sim. eu sentia, mas eu não sabia explicar. E agora eu encontrei o caminho, né? Ave Maria, tudo de bom. Eu sou fã dos mestres, dos professores. Português, então, a parte literária, eu sempre fui muito apaixonada por literatura, muito. Eu amo a gramática, acho incrível. Um dia eu ainda vou saber escrever bem direitinho. Não é à toa que eu assim não sou do Enem, mas eu lhe sigo religiosamente, fico sempre tentando melhorar. E agora, toda vida que eu vou Aham. escrever, eu fico, sabe, me lembrando das suas diquinhas, das Sim. suas coisas. Já tem melhorado bastante. Que legal, que bom. Então, olha só sintetizando então o que nós já falamos até agora, da questão da importância dessa organização. Eu estava até, eu ouvi recentemente um colega falando que uma queixa dos alunos hoje, o que está impedindo a concentração na hora de estudar, é o uso do celular. Você tem essa dificuldade em casa? O que que você faz com os seus na hora do estudo? Eles ficam com o celular perto? Não. Não deve ser aí de vocês assim, mas existe um programinha chamado assim, Detetives do Prédio Azul. E a Sim, síndica do prédio, né, tem a Leocádia, que tudo dela é sim. confiscar. Então, Aham. aqui em casa tem um tal de confiscar, um monte de coisa, não é só o celular, não. Mas o celular principalmente. Em outras épocas, quando a gente podia receber, eu sou muito menineira, né? Eu digo que eu sou menineira, eu adoro criança, tanto os meus quanto a dos outros. Então, vez ou outra, eu recebo aqui um monte de criança. E hoje é moda, né? Todos eles têm um danado no celular. Só que aqui em casa tem uma bandejinha. Chegou aqui na minha casa para brincar, é para brincar. Então, todos os celulares são confiscados. Ah, se minha mãe ligar. Se sua mãe ligar, ela tem o meu telefone, ela vai ligar para mim. Vocês estão tudo aqui dentro de casa guardados. Se tiver alguma coisa, eu ligo para elas. E mesmo assim é no estudo. Na hora deles estudarem também. Aliás, aqui é 2 horas de celular por dia. Então, eles decidem se eles querem meia hora de manhã, meia hora depois do almoço, meia hora de tarde, ou é 1 hora, ou é as 2 horas direto, não sei. Mas são 2 horas. Às vezes eu confesso que nessa história dessa quarentena, e por eu estar precisando também estudar e dar conta de umas outras coisas, vez ou outra escapa e eles ficam no celular. Mas Uhum. normalmente eles têm, e até mesmo para mim, que estou trabalhando em outras coisas, o celular ele atrapalha muito. O tal do WhatsApp, então, e as redes sociais, às vezes você pega o celular, você vai olhar a hora. Aí você pega o celular, entra no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí depois faz, olha, o que foi? Ah, era a hora. Cadê a hora? Não vi a hora. Você passou às vezes Aham. mais de 10 minutos fuçando em nada e Uhum. não olhou o que você queria, né? Que é olhar a hora. Então, assim, a gente tem que se policiar muito. Então, você põe o celular longe de você. Aham. Você vai estudar no quarto, pega o teu celular e bota lá no quarto do seu pai, da sua mãe, ou lá na cozinha. E se tranque e marque no relógio a hora que você tem que estudar. Porque se Uhum. você ficar com ele perto de você, debaixo do seu travesseiro, ou do lado da escrivaninha, num porta-celular, quando ele apitar aqui,
mesmo que você não olhe, você vai se desconcentrar. Porque se você Sim. estiver aqui, né, tá escrevendo, tá lendo um texto, alguma coisa, criando uma ideia na sua cabeça. A partir do momento que ele acendeu uma luzinha ou ele fez um barulhinho, sua mente vai dizer É. assim, alguém quer falar com você. Então, você Uhum. vai escutar alguém que vai bagunçar o seu pensamento. Então, para Uhum. você ter uma produção melhor nessa hora de estudo, eu aconselho que você seja forte. Distancie-se do celular. É igual alguns podem falar assim, ah, mas é a única ferramenta que eu tenho para pesquisar ou para ouvir, assistir uma videoaula. Mas tudo tem de ter limite, tem de saber. Por exemplo, se você vai produzir um texto, você não precisa estar com o celular do lado. Tá? Eu peço, eu oriento aos meus alunos que na hora da produção, eles se desliguem de tudo, não pesquisem nada, só produzam com aquilo que eles têm em mente. Ou que eles já ouviram, com o repertório sociocultural que eles já adquiriram até então, para evitar aquela tentação de copiar a fala do outro, não é isso? Um fragmento de de um outro texto, porque ele precisa aprender a trabalhar com o conhecimento dele. Porque lá no Aí Enem o não vai ter meu, ajuda em lugar nenhum. de ninguém. O meu filho diz assim: não, mamãe, mas tem algumas palavras que eu preciso saber exatamente o que significa. Fica dizendo que está usando o celular para pesquisar, mas está lhe atrapalhando, porque você tem que pensar tudo isso antes. Quando você começar a produzir, você produz e depois você mesmo vai se corrigindo, que é o que vai fazer você crescer mais ainda, né? No seu contexto de uma Isso. dissertação ou de uma redação. Mas eles sempre dão uns miguezinhos na gente, né? Para Isso aí. Gente, ó, nós já vamos caminhando para o final, tá? Mas é só para a gente deixar mais redondinho aqui, para a gente finalizar isso aqui. Então, nós já ouvimos aqui da Cláudia que o ambiente ele precisa estar arejado, organizado, precisa começar com os materiais, igual você falou, separar, não é assim, Cláudia? Livro de isso. tal disciplina, pode usar pastas para anotação post-it, e agora, por último, nós estamos falando para evitar a utilização do celular, não é assim? Tem de ter Isso. cuidado com as distrações, tá? Com as distrações. E uma outra dica que nós falamos aqui foi a questão de você organizar, ter o hábito de fazer anotação. Por exemplo, por cada dia da semana, se você coloca como foco, não, hoje eu vou estudar só matemática. Parte da manhã, questões fáceis. Parte da tarde, questões médias. Ou eu vou começar pelas difíceis e vou deixar as médias para a noite, meio-dia, depois do almoço geralmente está com mais sono, eu vou fazer as mais fáceis. Então, assim, você precisa ter esse cronograma, precisa ter essa organização. E outra coisa, eu estava lendo uma pesquisa falando que 70% do aprendizado que o aluno tem quando ele está estudando sozinho vem pela prática. Tá? Então, 70% é prática, 10% teoria e 20% quando você começa a explicar para o outro. Olha que interessante. E agora, nessa de estar todo mundo dentro de casa, igual eu agora estou aqui conversando com a Cláudia lá do Rio Grande do Norte. Então, você pode, se Mossoró, da você. Terra Quente. Isso. Então, se você conhece um colega que você sabe que tem uma dificuldade numa disciplina X, que você já está melhor, então marque uma live, vamos conversar, vamos fazer atividade junto. Então, quando você passa para o outro o seu conhecimento, você acaba aprendendo também. Então, essa pesquisa diz que 20% do aprendizado vem por passar para o outro aquilo que você já assimilou. Fale, Só Cláudia. para a sua galerinha aí ficar, olha. Aqui em casa, os meninos, antes de aprender papai e mamãe, eles aprendem que só se atinge a perfeição com a exaustão da repetição. É exatamente o que Isso você aí. disse. A gente tem que fazer uma, duas, 10.000 vezes, quantas mil vezes forem necessárias. Não pode fazer, eu já consegui, mas assim tá. Não, mas já consegui, vou passar. Volta. Você faz o negócio, mas para ficar bom, você tem que repetir. No caso de uma redação, que é extremamente importante, né, para o Enem, Sim. você tem que fazer como você disse. É excelente o aluno criar esse hábito de toda semana fazer uma redação e encontrar um professor que possa corrigir para ele. Se ele fizer isso toda semana, com certeza ele vai estar melhor, porque ele está fazendo o quê? Ele está repetindo, né? Exaustivamente. Então, ele vai chegar a um grau bem melhor.
Sim, é o que fala o Joel J. O sucesso é treinável, não é assim que ele fala? Então, quanto mais você treina, com certeza você estará chegando perto aí a perfeição. A exaustão vai trazer a você essa perfeição que você precisa. No caso da redação, produzir uma. Eu acho que eu consigo produzir duas, produza. Mas lembrando que eu falo, uma por semana já é o suficiente para que você chegue lá no Enem, tirando uma nota aí superior a 900 pontos na redação, desde que você sempre tenha esse hábito. Errou, anotou, isso eu não posso errar mais, e sempre tem alguém para te dar esse feedback. Então, para a gente finalizar, Cláudia, fala aí para a gente quais as suas dicas aí, umas dicas de ouro para fazer o fechamento, então, dessa live maravilhosa, para ajudar Ai, no que ambiente de bom. estudo. Eu que fico muito feliz, muito honrada por estar aqui dividindo com você, que é top das galáxias. Super dicas incríveis que você tem ajudado muita gente, sim, com certeza. E minha dica de ouro é uma que eu sempre estou postando, que é VV. Vai e volta. Para a sua organização permanecer e ser eterna, você tem que se comprometer a vai e volta. Tudo que você tirar do lugar, Uhum. voltar para o lugar, pronto, resolveu o problema. É simples assim. Essa é a minha grande chave de ouro e é o que funciona aqui. Sempre que tem alguma coisinha fora do lugar, essa coisinha aqui, onde é a casinha dela, onde é a moradia dela, é ali naquele cestinho, naquela gavetinha, naquela divisória. É importante que tudo esteja realmente de fácil visualização. Se você achar que é difícil entender onde é, anota o nomezinho etiqueta. É uma coisa que Isso, super etiqueta. facilita. Que eu não Uhum. falei disso. Então, assim, às vezes é óbvio que assim, é livros de leitura, é livro de estudo, é a caneta isso, é a caneta aquilo outro. Mas tem gente que até gosta de botar assim nos marca-texto. Marca-texto de Sim. marcar coisas importantes, coisas de categorizar os assuntos, né? Sim. Mais importantes, menos importantes, pontuar algumas coisas. Tem gente que até na canetinha etiqueta. Mas eu já não acho que precisa ser tantas etiquetas. Tem que ser coisas que, se outras pessoas vão acessar, que seja fácil para elas também entender. Então, se tiver uma etiquetinha de onde tem livros, os livros de português, de matemática, de história, que você coloque lá e você visualize melhor, Uhum. também ajuda, também facilita para que você tenha mais agilidade na hora de estar pegando essas coisas. Uma dica que me ocorreu agora, olha só. Porque muitas mães às vezes têm dificuldade com filhos hiperativos, não é assim? Com dificuldade de concentrar, principalmente. O professor reclama, às vezes a gente vai na escola, o professor fala, eu mesmo falo, fulano, a gente está falando, o menino está olhando para a janela, o menino tá... E aí uma dica que eu ouvi recentemente de um neuro, ele falou o seguinte, para quem é mamãe, que ainda ajuda na organização do ambiente do estudo e do filho, então evite colocar muitas coisas para chamar a atenção desse menino. Inclusive, a dica o que o Neuro deu foi o seguinte: não compre materiais com muitos desenhos, com muitas coisas coloridas. Muito Quando, colorido. quando ele for estudar, não coloque perto da porta nem da janela, porque tudo que passar ele vai querer estar olhando, vai tirar a atenção. Interessante. Então, você, talvez não seja o seu caso, não é uma criança hiperativa com dificuldade de concentração, mas você é um adulto que tem dificuldade de concentração, então você já tem a capacidade de perceber o que é que tira a sua atenção quando você está estudando. É Então, verdade. se você sabe que é o celular, ou se você sabe que é o ambiente onde você estuda, então comece a ter essas atitudes para te auxiliar. Porque você já tem essa capacidade de perceber. Uma criança não, a gente tem que estar conduzindo, mas você que é jovem, que é adolescente, né? Que já entende, tudo aquilo que tira você do foco, você precisa tirar de perto de você na hora do estudo, porque assim o seu estudo vai render muito mais. É verdade, Cláudia? É sim, com certeza. E claro que quando a gente começa a pesquisar na internet, dicas de como melhorar no estudo, para como se organizar, tem que ter um tempinho também para descanso. Tá? Então, nessa organização sua, não só o ambiente organizado, e
precisa de ter um ambiente organizado, mas você precisa ter um tempinho para descanso. Principalmente, eu tenho conhecimento de muitos alunos, principalmente que se cobram muito, quem quer passar em medicina. Eles acabam ficando depressivos, acabam tendo problemas de saúde devido à cobrança que eles têm de querer ser aprovados e acabam não tendo tempo de lazer, acabam não saindo com a família, não curtindo, vamos dizer assim, pelo menos um dia. Então, você precisa se organizar e lembre que o seu rendimento também vai depender de você ter um tempo de lazer para você, mente sã, né? Assim, corpo são, mente são, tudo tem que estar em equilíbrio. Tudo tem que estar em equilíbrio para que você possa produzir bem e se sair bem nos estudos. Certinho? Então vamos finalizar aqui, dona Cláudia. Fala aí, faz suas considerações. Muito obrigada. Eu vi aqui que entrou uma galera aqui conhecida, a Alda, Gildeone, entrou umas amigas POs também aqui, a Rosana. Então, muito obrigada a todo mundo, Caliana, minhas coleguinhas aí que entraram, que também são mães de adolescentes. Tem aqui a professora da minha filha. Que legal! Entrou também a Miriam. Então, gente, Cris, Raquel, todo mundo que estava aqui, obrigada. Que bom que vocês estavam aqui conosco, nos presenteando com o tempo de vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho aí para que vocês consigam ter um ambiente mais agradável, com mais condições de vocês aprenderem. Se comprometam, vocês mesmos aí comecem aí a idealizar como seria mais fácil a organização. Faça do seu jeito. Muitas vezes as pessoas ficam assim, porque eu tenho que contratar alguém. Você tem, existem as pessoas para você contratar, mas é muito bom você imaginar o que é melhor para você, porque ninguém melhor do que você mesmo para saber o que vai realmente facilitar a sua vida. Organize aí o seu cantinho, o seu quartinho. Foque. Eu vou mandar uma planilha aí para ajudar também, para a professora Sandra disponibilizar para vocês estarem aí se orientando aí nas dicas que ela deu também, para vocês criarem esse cronograma e estudar bastante e ter aí só a partir de 900 aí pontos, né? Assim, não é nem... Isso aí, o sonho de todo aluno, acima de 900 na redação e de 800 nas objetivas, sonho de todo mundo. Então, gente, obrigada. Então, a Cláudia já agradeceu aos convidados dela, eu que agradeço também por vocês terem abrilhantado essa tarde, em pleno domingo, não é isso? Então, eu agradeço a todos que tiraram seu tempinho e sabemos que tempo hoje, aliás, sempre foi, tempo é o ativo mais valioso que nós temos, não é? Ainda mais agora, todo mundo dentro de casa, a gente precisa estar organizando direitinho isso aí para que tenhamos tempo para dar conta de todas as coisas. Então, obrigada por terem tirado o tempinho de vocês para estarem aprendendo aqui conosco nessa tarde. E, Cláudia, gratidão. Vamos nos falar mais vezes, tá? Obrigada por ter aceitado aí o convite. E Deus abençoe a todos vocês. Grande abraço, Cláudia. Obrigada a vocês. Tchau, tchau. Tchau, pessoas.